E se o que você mais deseja for também aquilo que mais teme revelar? Jun sabia disso melhor do que ninguém. Por trás de seu olhar calmo e de seus gestos contidos, havia um segredo que queimava em silêncio. Um prazer escondido nos limites da confiança, nos detalhes que transformam um gesto banal em uma rendição completa. Ele acreditava que ninguém jamais entenderia, que se ousasse mostrar, perderia tudo. Mas então surgiu Hannah. Com ela, cada silêncio se tornava provocação, cada olhar se estendia como um convite não dito. Ela percebia suas hesitações, seus tremores, o modo como desviava o olhar sempre que algo nele se traía. E em vez de recuar, ela se aproximava. Cada gesto dela parecia desafiar a máscara que ele lutava para sustentar. E foi em uma noite comum, cercados pelo som da chuva contra as janelas, que o véu começou a cair. Um toque que durou mais do que deveria. Um olhar que não fugiu. E algo que brilhava nos olhos de Hannah. Não medo, não julgamento, mas curiosidade. Era apenas questão de tempo até que ela descobrisse os laços de veludo que Jun escondia e tivesse que decidir se queria se perder neles ou se salvar dele. Porque nem todo silêncio é vazio. Alguns gritam por dentro, implorando para serem ouvidos. Quando o desejo se veste de confiança, ele pode ser amor ou prisão. A noite caiu sobre a cidade como um véu de seda, pesado e brilhante. As ruas refletiam as luzes dos postes em pequenas poças de chuva, e o vento carregava um frio úmido que parecia atravessar roupas e pele. Dentro da biblioteca municipal, o silêncio tinha outra densidade. Não era apenas a ausência de vozes, mas um tipo de quietude carregada, que amplificava cada passo, cada respiração, cada virar de página. Jun caminhava pelos corredores estreitos, empilhando livros em seus braços como se buscasse se esconder atrás deles. Tinha o olhar sempre baixo, como quem teme ser visto. Para quem o observasse de fora, parecia apenas um bibliotecário comum, discreto, cuidadoso, sempre mergulhado no trabalho. Mas por trás de seus gestos contidos, havia algo mais, algo que queimava em silêncio. Ele sentia prazer em detalhes que outros sequer notariam. Um suspiro mais demorado, um toque que durava além do necessário, o som contido de uma respiração próxima. E mais do que isso, havia nele um desejo escondido, a entrega. Não em formas explícitas, mas em símbolos de confiança, em rendições silenciosas. Ele guardava em uma gaveta secreta, no fundo de seu quarto, um par de algemas de veludo, nunca usadas com ninguém. Para ele, eram apenas o retrato físico do que sua mente construía. Um segredo que o aprisionava mais do que libertava. Naquela noite, o destino decidiu não poupá-lo. Ela entrou como quem não sabia que mudaria tudo. Hannah, com os cabelos soltos ainda úmidos da chuva, o casaco leve escorrendo gotas pelo chão e os óculos grandes que emolduravam seus olhos atentos. Não era a primeira vez que vinha à biblioteca, mas foi a primeira vez que Jun a notou como se o mundo inteiro tivesse parado. O som dos sapatos dela ecoou no chão de madeira, e Jun sentiu o coração acelerar de uma forma quase dolorosa. Fingiu concentrar-se nos livros, mas cada movimento dela parecia atrair seus olhos. Quando ela escolheu uma mesa próxima, perto da janela embaçada pela chuva, ele soube que a noite não seria como as outras. Hannah abriu um caderno, espalhou canetas e começou a escrever. Jun, de longe, observava o modo como ela mordia a tampa da caneta, enquanto pensava. O jeito distraído como ajeitava os óculos, pressionando-os contra o nariz com a ponta dos dedos. O leve suspiro que escapava sempre que relia uma frase. Detalhes que para qualquer um seriam invisíveis. Para ele, eram um convite. Em certo momento, ela deixou a caneta cair. O som seco ecoou pela sala silenciosa, rolando até parar próximo aos pés dele. Jun se abaixou rapidamente para pegá-la, mas no mesmo instante Hannah também se inclinou. Suas mãos se tocaram. Foi apenas um segundo, um toque banal, mas para Jun foi como um raio atravessando seu corpo. A pele queimou, o ar sumiu, e ele recuou rápido demais, entregando a caneta como se fosse perigosa. Quando levantou os olhos, encontrou os dela, e o que viu o paralisou. Hannah não apenas olhava, ela o estudava. Um silêncio pesado caiu entre eles. O coração de Jun disparava, a garganta seca, como se tivesse sido desmascarado sem dizer uma palavra. Ele desviou o olhar, mas não antes de perceber um pequeno sorriso surgir nos lábios dela. Não era deboche, era algo mais enigmático,
como se dissesse: eu sei que você esconde algo. Naquela noite, quando voltou para casa, Jun não conseguiu dormir. O toque ainda queimava em sua pele. O sorriso dela ainda latejava em sua mente. Ele abriu a gaveta onde guardava as algemas de veludo, passando os dedos sobre o tecido macio, e sentiu um arrepio. Imaginou, por um instante, o pulso de Hannah envolto naquele laço delicado. O pensamento o fez fechar a gaveta com força, mas já era tarde. O desejo tinha sido despertado. Na manhã seguinte, a biblioteca parecia a mesma, mas para Jun nada era igual. Ele estava inquieto, com medo e expectativa ao mesmo tempo. E quando os passos suaves de Hannah ecoaram pelo corredor, soube que não havia escapatória. Ela entrou mais cedo do que de costume, usando um casaco leve, os cabelos soltos ainda com o perfume da manhã. Colocou os cadernos na mesma mesa do dia anterior, e desta vez não fingiu que ele não existia. Bom dia, disse, a voz calma, mas carregada de algo que Jun não soube definir. Ele engoliu seco. Bom dia, tentou se ocupar com os livros, mas sentia o olhar dela como uma corrente invisível puxando-o. Em certo momento, quando passou próximo, ela o chamou. Você sempre trabalha tão sério, comentou sorrindo. É como se tivesse medo de que alguém visse demais. Jun parou, os dedos pressionando forte a capa do livro que segurava. Talvez, respondeu baixo, evitando os olhos dela. Hannah se inclinou para a frente, apoiando o queixo nas mãos. Do que você tem medo, Jun? O nome em sua voz soou diferente, íntimo. Ele sentiu o coração disparar. Não é medo, murmurou. É apenas difícil de explicar. Ela sorriu, mas não insistiu. Apenas voltou a escrever, como se o deixasse tempo para pensar. Ainda assim, o gesto dela de deslizar lentamente os dedos pelo papel parecia feito para provocá-lo. O jogo continuou durante horas. Olhares que se cruzavam rápido demais. Silêncios que duravam mais do que o normal. Gestos pequenos que para ele eram tempestades. Até que, ao final do expediente, quando ele apagava as luzes da biblioteca, percebeu que Hannah ainda estava lá. Ela fechou o caderno devagar, levantou-se e caminhou até ele. O som de seus passos foi como um eco no peito dele. Já está tarde, disse ele, a voz mais baixa que o normal. Tarde? Para quê? Perguntou ela, com um sorriso leve. Jun ficou imóvel. O silêncio pesou. O coração acelerou. E, de repente, ela deu um passo mais perto. Você tem medo de mim, Jun? Perguntou, os olhos fixos nele. Ele recuou instintivamente, mas encontrou a parede atrás de si. O corpo tenso. A respiração acelerada. Não é medo, murmurou quase sem voz. Hannah manteve o olhar firme, penetrante. Então, é desejo? As palavras caíram como um trovão silencioso. O mundo pareceu parar. Jun não conseguiu responder. O corpo tremia, a mente gritava, mas os olhos estavam presos nos dela. Ela sorriu de leve, enigmática, e então se afastou. Até amanhã. Saiu pela porta, deixando-o sozinho no silêncio mais ensurdecedor que já conhecera. E enquanto Jun permanecia parado, ainda trêmulo, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Se ela continuar, quanto tempo até descobrir meu segredo? Hannah estava apenas brincando com seus limites? Ou também escondia um desejo pronto para se revelar? A manhã começou cinzenta, com nuvens baixas cobrindo o céu e um vento frio que se infiltrava pelas frestas da biblioteca. Jun arrumava pilhas de livros, mas a mente estava distante. Desde a noite anterior, a pergunta de Hannah o perseguia. É desejo? Ele ainda sentia o eco daquelas palavras como se estivessem presas em sua pele, e por mais que tentasse, não conseguia apagá-las. Quando Hannah entrou, não parecia uma visitante qualquer. Havia algo diferente nela. Talvez fosse o jeito mais leve de caminhar. Talvez o olhar que não disfarçava a intenção. Ela o observava como quem folheia um livro interessante, sem pressa, mas com fome de cada página. Bom dia, Jun, disse, pousando o caderno na mesa. Ele respondeu com um aceno rápido, sem coragem de encarar, mas Hannah não se apressou. Em vez disso, passou longos minutos apenas escrevendo, até que, de repente, ergueu os olhos e o chamou. Você nunca me contou. Gosta de silêncio, não é? Jun hesitou. É mais fácil no silêncio. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Mais fácil esconder. A frase o atingiu em cheio. Ele engoliu seco, mas tentou se recompor. Talvez. Hannah sorriu, mas não comentou mais nada. Apenas voltou a escrever, como se tivesse conseguido o que queria.
O tempo passou devagar. A chuva voltou a cair, batendo contra os vidros com um som ritmado. Jun se aproximou para entregar alguns livros que poderiam ajudar no estudo dela. Quando colocou o volume sobre a mesa, Hannah deixou os dedos roçarem nos dele. O contato foi rápido, mas deliberado. Jun congelou. O olhar dela encontrou o seu, firme, sem disfarce. Você sente isso também, não sente? Perguntou baixo. Ele respirou fundo, tentando se afastar, mas a voz falhou. Hannah, eu não posso... Não pode, ou não quer, retrucou ela, com um meio sorriso. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de tensão. Jun recuou, mas já não havia como negar. Fragmentos de seu segredo escapavam em cada tremor, em cada hesitação. Naquela noite, em casa, abriu novamente a gaveta onde guardava as algemas de veludo. Passou os dedos pelo tecido macio e fechou os olhos, imaginando o toque de Hannah preso àquele laço. O desejo latejava dentro dele, mas o medo o sufocava. Nos dias seguintes, Hannah parecia ter decidido que brincar com os limites de Jun era um jogo irresistível. Não fazia perguntas diretas, mas seus gestos eram carregados de intenção. Ela tirava os óculos devagar, como se soubesse que o simples ato chamava a atenção dele. Segurava a caneta entre os lábios por mais tempo do que o necessário. Ajeitava o cabelo de forma lenta, deixando mechas caírem sobre os ombros. Jun tentava se esconder em meio ao trabalho, mas cada detalhe o consumia. Não era apenas atração. Era como se ela tivesse descoberto a chave exata de seu desejo. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos até a saída da biblioteca, Hannah deixou cair de propósito uma pilha de papéis. Quando Jun se abaixou para ajudá-la, ela segurou seu pulso. Não forte, mas com firmeza suficiente para que ele parasse. Por que você treme sempre que eu toco em você? Perguntou, os olhos fixos nele. Jun engoliu seco, incapaz de responder. Ela apertou levemente o pulso dele, observando cada reação. Isso não é medo, concluiu, a voz suave, quase um sussurro. É outra coisa. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor subir pelo corpo. Quando tentou se soltar, ela não deixou imediatamente. O contato prolongado foi como fogo em sua pele. Por fim, Hannah soltou sua mão devagar, mas manteve o olhar firme. Um dia, você vai ter que me contar. E saiu, deixando-o parado, respirando fundo, o pulso ainda queimando com a memória do toque. Naquele instante, Jun percebeu. O silêncio já não era suficiente para esconder. Hannah estava desmontando sua máscara, gesto a gesto, olhar a olhar. Quando o segredo enfim escapar, Hannah se afastará, ou pedirá para ver até onde ele pode ir. A noite estava carregada. A tempestade caía firme, o som da chuva misturando-se ao trovão distante. Dentro da biblioteca, restava apenas a penumbra suave de uma luminária no canto. O ambiente parecia suspenso no tempo, como se o mundo tivesse parado para testemunhar algo inevitável. John fechava os últimos livros quando percebeu que Hannah ainda estava lá. Sentada, escrevia devagar, mas havia algo em seu corpo que denunciava. Ela esperava por ele. Vai ficar até tarde de novo? Perguntou, tentando soar casual. Ela ergueu os olhos, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Talvez. Ainda não encontrei o que procuro. Jun engoliu seco. Sabia que ela não falava de livros. O silêncio se prolongou. Hannah fechou o caderno, levantou-se e caminhou até ele. Cada passo ecoava mais alto que a chuva. Quando parou diante dele, segurou sua mão, virando-a com delicadeza. Seus dedos percorreram o pulso de Jun, devagar, como se lessem algo gravado em sua pele. Você esconde alguma coisa aqui, disse, baixinho. Eu sinto. Jun recuou, mas ela não soltou. O coração batia forte, o corpo tremia. Finalmente ele cedeu um suspiro. Eu tenho um segredo, Hannah. Um que pode fazer você me olhar diferente. Então me mostre, respondeu sem hesitar. Ele ficou em silêncio, respirando fundo, os olhos fixos nos dela. O medo lutava contra o desejo. Por fim, tomou coragem. Não aqui. O apartamento de Jun era simples, iluminado apenas pela luz amarela suave de um abajur. A chuva batia forte contra a janela, o som preenchendo cada espaço vazio. Hannah entrou devagar, observando tudo com atenção. Ele caminhou até a cômoda, hesitou por um instante e abriu a gaveta inferior. De lá, retirou um pequeno estojo preto. Quando abriu,
O veludo brilhou sob a luz fraca. Algemas, macias, delicadas, guardadas como um segredo precioso. Hannah fitou o objeto em silêncio. Não havia espanto em seus olhos, nem julgamento. Apenas curiosidade. É isso que você esconde? Perguntou aproximando-se. Jun não conseguiu responder. Apenas assentiu, o olhar baixo, como quem confessa um crime. Hannah pegou as algemas nas mãos, sentiu o toque macio do veludo contra os dedos e sorriu de leve. Não é prisão, é confiança. As palavras a atingiram como um estalo. Ele ergueu os olhos, surpreso, e encontrou nela algo que jamais esperou. Aceitação. O silêncio se tornou ainda mais denso. Hannah segurava as algemas com cuidado, como se fossem algo frágil, não perigoso. Então, devagar, entregou uma delas a Jun. Mostre, disse, firme. Ele hesitou. Você tem certeza? Se não tivesse, não estaria aqui. Respondeu, olhando diretamente em seus olhos. Com mãos trêmulas, Jun aproximou o laço de veludo do pulso dela. O toque foi lento, cuidadoso, quase reverente. Quando o fecho se prendeu, um arrepio percorreu ambos. O coração de Jun batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Ele olhou para Hannah, esperando ver medo, mas o que encontrou foi um sorriso suave, acompanhado de uma respiração acelerada. É assim que você vê o mundo? Perguntou ela. É assim que eu sinto, respondeu. A voz baixa, quase um sussurro. Ele aproximou o rosto, devagar, como se pedisse permissão a cada centímetro. Hannah não recuou. Pelo contrário, inclinou-se também, até que seus lábios se encontraram. O beijo não foi hesitante como o primeiro que ele sonhara. Foi intenso, carregado de desejo, mas também de algo mais profundo. A sensação de que, naquele instante, ela aceitava ver o que ninguém jamais tinha visto. O veludo em seu pulso não era prisão, era símbolo de confiança. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Hannah encostou a testa na dele e disse baixinho: Se esse é o seu mundo, eu quero explorá-lo com você. Jun fechou os olhos, as lágrimas ameaçando cair. Pela primeira vez, não sentia apenas medo, sentia liberdade. O que começava ali seria amor verdadeiro, ou apenas uma obsessão prestes a consumir os dois. Os dias que se seguiram foram diferentes. Entre os corredores da biblioteca e as noites silenciosas no apartamento de Jun, algo havia mudado. O segredo já não estava escondido. Agora era parte de cada olhar, cada toque, cada palavra não dita. Hannah observava Jun com mais atenção do que nunca. Percebia como ele reagia aos detalhes, a forma como ela ajeitava os cabelos, o deslizar lento de seus dedos sobre a mesa, até mesmo o modo como sua respiração se acelerava quando ficavam sozinhos. Era como se ela tivesse aprendido a decifrar o código de seu desejo. Uma noite, sentados frente a frente em seu quarto, o silêncio foi quebrado por ela. Jun, você sempre quis isso? Desde quando? Ele desviou o olhar inquieto. Desde que me entendo por gente, mas nunca tive coragem de mostrar a ninguém. Hannah inclinou-se, pegando sua mão. Não é errado sentir. O errado seria se esconder de si mesmo. Ele apertou os dedos dela, os olhos marejados. Mas e você? Até onde está disposta a ir comigo? Ela respirou fundo. Até onde o amor suportar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que carregava promessas. Ainda assim, no fundo, ambos sabiam que não havia respostas fáceis. Cada passo adiante poderia significar cruzar um limite invisível. Naquela noite, Jun tirou da gaveta não apenas as algemas de veludo, mas também uma venda de seda preta. Ele a mostrou sem palavras, apenas esperando sua reação. Hannah fitou o objeto por alguns segundos. Depois, ergueu os olhos para ele e assentiu. Eu confio em você. Quando a seda cobriu seus olhos, Jun sentiu o coração disparar. Para ele, não era sobre controle. Era sobre ser aceito. Sobre ver alguém escolher entrar em seu mundo. E enquanto segurava sua mão, percebeu. O amor podia estar ali, mas também o perigo. Pois quanto mais ele se deixava levar, mais temia não saber onde parar. A entrega de Hannah despertou em Jun um lado que ele tentava reprimir há anos. O simples ato de vendar seus olhos, de sentir sua respiração acelerada, era como mergulhar em um oceano profundo de sensações. Ele tocava seu rosto com delicadeza, traçava os contornos de seus lábios com a ponta dos dedos, e cada reação dela o deixava em transe. O desejo crescia, mas junto dele, um medo.
Até onde poderia ir sem destruir aquilo que tinham? Hannah, por sua vez, descobria uma versão de si mesma que desconhecia. A escuridão da venda intensificava os outros sentidos. O calor da pele de Jun, o cheiro do quarto misturado à chuva que batia na janela, o som do coração dele acelerado. Era como se estivesse vivendo algo proibido, mas ao mesmo tempo inevitável. Em certo momento, Jun se afastou, incapaz de suportar a intensidade. Hannah, e se isso for apenas obsessão? E se eu não souber amar de outra forma? Ela retirou a venda devagar, revelando seus olhos firmes. Aproximou-se dele e segurou seu rosto entre as mãos. Então que seja obsessão. Eu também quero sentir. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais hesitação, nem apenas curiosidade. Era febre, entrega, urgência. O quarto parecia pequeno demais para conter o fogo que os envolvia. Mas quando se afastaram, ofegantes, o silêncio voltou a pesar. Hannah encostou a testa na dele e sussurrou. Eu te amo, Jun. Mas me prometa que não vai se perder de mim nesse desejo. Ele fechou os olhos, segurando sua mão contra o peito. Eu não sei se consigo prometer. As palavras pairaram como uma sombra, pois, pela primeira vez, o amor não parecia suficiente para conter o abismo que se abria entre eles. Seriam capazes de equilibrar amor e desejo? Ou estariam condenados a cair em uma obsessão que os consumiria por inteiro? O tempo parecia se arrastar. Após noites intensas de entrega, Hannah começou a sentir o peso do que viviam. Não era arrependimento, mas dúvida. Será que aquele amor estava enraizado na confiança? Ou seria apenas o reflexo de um desejo que não sabia se controlar? Ela começou a se afastar. Aos poucos, evitava os encontros na biblioteca, inventava desculpas para não ir ao apartamento de Jun, e ele, embora desesperado, não teve coragem de impedi-la. Seu maior medo sempre foi esse, que ao revelar seu segredo, acabasse perdendo tudo. Uma noite, ao sair da biblioteca, Jun a viu na rua, conversando com um colega da universidade. Não havia nada além de um sorriso, mas para ele, foi suficiente para sentir o chão desaparecer sob os pés. O silêncio entre eles se tornou ensurdecedor. Em casa, Jun abriu a gaveta onde guardava as algemas de veludo, pegou-as nas mãos, apertou com força, como se pudesse arrancar dali uma resposta. Sou eu quem está preso. Ou é o desejo que me prende nela? Naquele instante, pela primeira vez, pensou em desistir. Hannah, por outro lado, deitada em sua cama, encarava o teto com os olhos marejados. Sentia falta dele. Sentia falta do silêncio carregado, dos gestos, até mesmo do medo. Mas precisava entender se o que viviam era amor, ou se ela estava se perdendo em algo que não conseguia controlar. O silêncio gritava entre eles. E talvez fosse esse o teste final. A chuva caiu forte naquela noite. Hannah voltou à biblioteca, como se o destino a puxasse até ali. Encontrou Jun sozinho, sentado à mesa central, a cabeça baixa, os dedos girando as algemas de veludo como se fossem um julgamento. Quando a porta se fechou atrás dela, ele levantou os olhos. O choque no olhar dele era evidente. Surpresa, medo e esperança misturados. Hannah, murmurou com a voz trêmula. Eu não sei se posso te dar algo além disso. Ela caminhou até ele devagar. E se for exatamente isso que eu quero? Jun apertou os olhos, lágrimas ameaçando cair. E se você se arrepender? E se um dia me odiar por te arrastar para esse mundo? Hannah se aproximou, tomou as algemas em suas mãos e as colocou sobre a mesa. Tocou o rosto dele com delicadeza. O que me prende a você não é o veludo, é o amor. Ele a encarou, o coração disparado. Então você fica? Eu fico, respondeu firme. Mas só se não for prisão, só se for escolha. O silêncio se prolongou. Então, Jun colocou devagar as algemas em seu próprio pulso e as ofereceu a ela. Então prenda-me. Hannah sentiu as lágrimas caírem enquanto fechava o laço de veludo em torno do pulso dele. Não como símbolo de dominação, mas de confiança. O beijo que se seguiu foi profundo, sereno, carregado de aceitação. Não havia mais medo, nem hesitação. Apenas dois corações que, finalmente, escolheram se encontrar no meio do silêncio. A chuva continuava lá fora, mas dentro da biblioteca havia apenas calor. E assim, entre lágrimas, beijos e laços de veludo, eles decidiram que o amor não era prisão, era entrega. Os laços que os uniam seriam eternos, ou frágeis como o próprio veludo,
Quantas partes de si mesmo você esconde por medo de não ser aceito? Jun acreditava que seu desejo era uma prisão, mas descobriu que o amor verdadeiro nasce quando alguém escolhe ficar, mesmo diante dos nossos segredos mais profundos. E você? Quantas vezes já deixou de viver algo intenso porque teve medo de mostrar quem realmente é? Se essa história tocou o seu coração, convido você a dar o próximo passo e a transformar o silêncio em confiança. Porque amar não é se esconder, é escolher ser visto por completo.